Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Pastor Antônio passando aqui para dar as boas-vindas a você que está chegando agora no nosso podcast Rota Bíblica, um programa voltado para o ensino sistemático da Palavra de Deus. Nós hoje estudaremos o capítulo 7 de Mateus. A gente tem 2 programas atrás que a gente estudou o capítulo 5 e o capítulo 6, e hoje a gente estuda o capítulo 7 de Mateus, que é o capítulo que finaliza então o Sermão da Montanha, um sermão dos mais impactantes que nós já pudemos conhecer. Se você puder e se você quiser, leia pelo menos uma vez por semana o Sermão da Montanha. Aqui, pessoal, desses capítulos 5, 6 e 7, estão aqui todas as receitas para uma vida cheia de Deus, cheia de bênção e longe, claro, do pecado. A gente continua no capítulo 7, agora com a finalização do Sermão da Montanha. A gente vai trazer então o primeiro versículo, aqui eu estou lendo na Revista e Corrigida. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Observa que Jesus ele traz aqui uma grande advertência para aquele público que gosta, que ama, que adora julgar os outros. Julga o tamanho da saia, julga a cor do cabelo, julga o tamanho da gravata, julga o linguajar, julga o bairro onde mora, julga a bicicleta. Tudo é motivo de julgamento. Se alguém vai ao púlpito e traz uma mensagem, e nessa mensagem em algum momento se equivoca, ou de repente faz uma pronúncia que não está muito de acordo com as regras gramaticais, ali já é um motivo para ser julgado, para ser condenado. Ou então, quantas vezes, porque um cristão errou, deixa eu falar para você, quantas vezes um cristão erra e a igreja, quando eu digo a igreja, claro, não são todos, mas uma boa parte, a igreja deveria estender a mão, toda a igreja deveria estender a mão para a pessoa que errou e segurar nas duas mãos e dizer assim, nós não vamos largar você. Mas infelizmente aqui e acolá tem no meio da igreja um insensível que olha e diz assim, não, vai ter que pagar pelo erro, e está certíssimo. Mas pessoal, a gente não pode esquecer que o ministério, vamos usar o termo ministério, né, a missão de matar, de condenar, de julgar, de condenar, isso daí é papel do diabo. Por isso que ele é chamado de diabolos, que diabolos é acusador. Nós não precisamos fazer isso. Quantas vezes um irmão só precisa de uma mão estendida, mas a gente vai lá e ao invés de levar o bálsamo, a gente leva o machado e dá bem no meio da testa desse irmão coitado que já está precisando de uma ajuda. Deixa eu dar um conselho para você baseado nos versículos 1 e 2 do capítulo 7 de Mateus. Não julgue, porque você vai ser julgado. E a medida que você está usando hoje, amanhã alguém vai usar também. Pastor, o que é que eu faço quando eu vejo um irmão aí, então, cometendo alguma coisa errada? Vá direto com ele. Convença esse irmão, tente convencer de que a prática dele está errada. Agora, se ele não se corrigir, aí você leva mais uma outra pessoa. É Jesus quem diz, não sou eu. Leva mais uma pessoa com você e tenta convencer essa pessoa de que ele está errado. Agora, se essa pessoa não se corrigir, aí leva para a igreja. Você vai ter feito o seu papel. Pastor, é porque eu soube de uma história horripilante. O que é que eu faço? Procura o pastor da igreja. Procura quem é a pessoa responsável, o líder mais próximo, e diga, olha, me passaram isso do irmão fulano, do irmão ciclano, não sei se é verdade, mas falaram isso aqui e estou passando para o senhor, estou passando para a senhora aqui, olha, a minha parte já fiz. Pronto, pessoal, já fechou. Agora ficar batendo sino, tocando trombeta, não está errado. E observa que o próprio Jesus diz assim no versículo 7, você fica procurando o ciscozinho pequeno
no olho do seu irmão, enquanto no seu tem uma trave, tem uma tora de madeira que você não consegue perceber que está no seu. E por que você não consegue? Porque geralmente os julgadores são insensíveis. Geralmente os julgadores, eles não têm empatia. Geralmente os julgadores, eles não têm amor ao próximo. Quando eles julgam, não julgam porque querem ajudar. Eles julgam porque eles estão buscando maneira, assim como os inimigos de Jesus, buscando maneira para que possam matá-lo. Então, quando você sentir o desejo de criticar as pessoas, faça uma coisa, olhe para você e diga assim: eu também sou igual a elas. Quando você sentir o desejo de apontar o dedo para alguém, lembre-se, você é da mesma feitura. E a Bíblia diz: aquele que está em pé, olhe para que não caia. Jesus continua então dizendo assim para essas pessoas: ao invés de ficarem criticando, julgando as pessoas, por que vocês não vão pedir a Deus? Peça e Deus dá. Olha o que diz, não é? Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abre. Olha que top. Deus é bom. Deus é bondoso. Deus ama nos abençoar. Mas um detalhe: Deus abençoa, conforme diz o versículo 7, aquele que pede. Deus abençoa aquele que busca. Deus abençoa aquele que bate a porta. Pessoal, não tem como, se você não buscar, como você vai receber? Como que você vai receber se você não pede? Ou como você vai encontrar se você não busca? Imagina alguém dizer: olha, eu estou orando para que Deus me abra uma porta de emprego. Você já foi buscar essa porta de emprego? Você já procurou lá nos sites de serviços? Você já procurou se qualificar? Não, porque agora eu estou desempregado. O que eu faço? Vá se qualificar. Tire um tempo para ler mais, para aprender mais, aprender matemática, aprender direito, aprender atualidades, aprender língua portuguesa. Vá se preparar. É o tempo que você tem para se preparar. Daqui a pouco tem concurso todo tempo. Inclusive agora mesmo tem seletivo do estado, tem seletivo do município de Boa Vista, seletivo do município de São João da Baliza. Agora há pouco houve um seletivo de Uiramutã. Se qualifique. A Bíblia diz: aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta abre. Deus gosta de abençoar e Ele abençoa aqueles que têm ação, aqueles que têm atitude. Agora a pessoa é apática, não tem coragem para se qualificar, não busca uma faculdade, não busca fazer um vestibular, não busca se qualificar, e aí quer que Deus abra portas. Eu até brinco, os preguiçosos, a única coisa que Deus abre para eles é uma cova. Porque a Bíblia deixa bem claro assim para mim e para você: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Se tem uma classe de gente que Deus tem raiva, são dos preguiçosos. Deus fala mais contra os preguiçosos do que contra, por exemplo, outras coisas da vida. Se você olha praticamente todo o Provérbios, fala sobre o preguiçoso. O preguiçoso, enquanto encruza os braços, aquela pobreza o atacará como ladrão armado. O preguiçoso diz: lá fora tem um leão, se eu sair esse leão me ataca. O versículo famoso: vai ter com a formiga o preguiçoso. Então nós precisamos fazer a nossa parte. A bondade de Deus é para aquele que pede. A bondade de Deus é para aquele que busca. A bondade de Deus é para aquele que bate essa porta. E tem mais adiante, ele diz: olha, porque se vocês pedirem, podem ter certeza, Deus vai dar. E ele diz no versículo 11: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial que está nos céus não dará bens aos que lhe pedirem? Peçamos e Deus nos dará. Creiamos, busquemos e Deus nos dará. Batemos em portas e Deus abrirá essas portas. Quando nós batermos nas portas, quando nós buscarmos, quando nós pedirmos, pode ter certeza que Deus nos abençoará. Tem nos evangelhos a história da mulher Ciro-Fenícia,
que ela chega com Jesus e disse: mestre, a minha filha ela está horrivelmente doente, eu quero que o Senhor a cure. Jesus disse: não, não é lícito pegar os pães e lançar aos cachorrinhos. Aquela mulher já poderia, ali já era o suficiente para ela sair e, quem sabe, até esbravejar contra Jesus e dizer: isso que é o Cristo? Esse que é Jesus que está me negando uma bênção? Não, não, ela persistiu e disse: Senhor, mas os cachorrinhos comem aquele restinho que cai da mesa dos seus senhores. Ali chama-se persistência. Ela não bateu uma vez, bateu duas, bateu três, bateu quatro, a ponto de chamar a atenção de Jesus, e Jesus dizia: ó mulher, como é grande a tua fé. Nós precisamos entender que Deus faz assim. Ele abençoa aquele que busca. E ele ainda dá uma ordem, ainda dá um conselho. Jesus dá um conselho nos versículos 13 e 14, diz: olha, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ela. Nós precisamos entender que os dois caminhos, sempre Deus coloca em nossa frente dois caminhos. Há um caminho que é da facilidade. É o caminho da facilidade. Ali você vai, você consegue rápido, mas tem outro caminho que é mais difícil. Há um caminho aqui que é muito fácil, é só você se tornar um bajulador, é só você se tornar uma pessoa sem identidade, se tornar uma pessoa que fala o que os outros querem ouvir e não o que elas precisam ouvir. As coisas ficam fáceis para você. Mas quando você se torna um verdadeiro homem, um autêntico homem de Deus, que fala com autoridade, que vai estudar, que busca a Deus, que anda nos caminhos retos, que não faz acordos e acordos aí para poder se dar bem, você vai sofrer um pouquinho mais, vai ganhar até menos, infelizmente, algumas vezes acontece. Mas é melhor, a Bíblia diz que é melhor um bocado seco do que uma casa cheia de riqueza e ali tendo contendas. Ele diz: olha, porfiai por entrar pela porta estreita. E claro, essa porta estreita aqui também fala da salvação. A vida do crente não é fácil. A vida do cristão não é coisa fácil. Como é difícil para nós sermos cristãos. Todo mundo pode errar, a gente não pode errar. Todo mundo pode ter uma opinião que contraria os outros, mas nós não. Se alguém vai lá numa praça e faz arruaça, é manifestação cultural. Mas se um grupo de crente vai lá e ora e canta, ali já é perturbação do sossego público. Pessoas, você que está assistindo sabe, quem sabe infelizmente você tem até um vizinho aí que o som dele é lá nas alturas, mora próximo de um bar, que o som é essa altura, mas lá não acontece nada. Você até liga para o meio ambiente, você até chama a polícia, mas não resolve, porque ali as pessoas estão se divertindo. A pessoa tem direito de se divertir. Mas quantas vezes nossos cultos foram interrompidos porque alguém denunciou porque o som estava alto? E fomos lá e até respondemos por perturbação do sossego alheio. Então perceba que ser crente não é fácil. Mas deixa eu falar, é melhor viver nessa porta estreita e chegar nas mansões celestiais do que entrar por uma porta espaçosa, entrar por um caminho largo e chegar ao inferno. Jesus diz que eu preciso ter cuidado, por quê? Porque o caminho espaçoso, ele geralmente é anunciado pelos falsos profetas. E por isso que Jesus diz assim, olha, deixa eu ler aqui na tradução da linguagem de hoje, que é o versículo 15. Deixa eu ver o que o versículo 15 diz para nós aqui. Cuidado com os falsos profetas. Eu procurei aqui a Bíblia na tradução da linguagem de hoje, porque a Revista e Corrigida diz assim, acautelai-vos. Então, para a gente entender melhor, vou ler na tradução da linguagem de hoje, que diz: cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Temos cuidado, pessoal. Hoje nós vivemos um mar de heresias. Pessoas usando a Bíblia para poder justificar as suas ações. Cada aberração que só o sangue de Jesus de Nazaré. Cada coisa feia, usando a Bíblia até. Pessoas que usam a Bíblia para poder justificar alguns atos. E aí hoje
cumpre-se nos nossos dias hoje são, deixa eu observar, hoje são quanto? Eu acho que 16, 17, deixa eu dar uma olhada aqui para mim não dizer errado, né? Hoje são 20 de janeiro de 2025. Guarda bem essa data, 20 de janeiro de 2025. Aqui está se cumprindo a profecia que Paulo fez para Timóteo, que nos últimos dias os homens amontoariam para si ensinadores conforme as suas próprias necessidades. Hoje tem igreja para quem quiser viver da maneira que quer. Existem igrejas especializadas em grupos sociais, em grupos ideológicos, mas essas igrejas aqui, elas não estão de acordo com o capítulo 7, versículo 13, que é do caminho estreito, mas sim da porta larga. Observa, bem interessante, porque a Bíblia, é claro, existe uma porta estreita, mas existe também uma porta larga. Existem pessoas que estão pregando o que as pessoas querem ouvir, ensinadores que pregam o que as pessoas querem ouvir. E a Bíblia não é para massagear o meu ego. A Bíblia é para confrontar a minha vida e eu olhar para isso, não, eu tenho que viver de acordo com o que a Bíblia diz. Hoje, falsos ensinadores que estão povoando o Instagram, que estão povoando o YouTube, que estão povoando os TikToks, que estão povoando aí o Facebook da vida, e tem crentes, infelizmente, desavisados, claro, que preferem estar diante de uma televisão ou diante de uma tela de telefone, vendo e até compartilhando certas frases desconexas, frases sem fundamentações bíblicas, e até compartilham nos seus status, dizendo, olha que palavra bonita, não é? Olha que pessoa inteligente. O inteligente se baseia pela palavra de Deus. E Jesus diz, cuidado com os falsos mestres, cuidado com esses falsos profetas. Ele diz mais ainda, vocês vão conhecer isso aí pelo seu fruto. Hoje tem pessoas por aí ostentando, profetas ostentadores, pregadores que vestem uma roupa espalhafatosa só para chamar a atenção. Pessoal, o que chama a atenção não é o modo que o pregador se veste. O que deve chamar a atenção não é o cabelo do pregador. Não são os dentes do pregador. O que deve chamar a atenção não é a barbinha feita do pregador. O que deve chamar a atenção não é a aparência do pregador. O que deve chamar a atenção das pessoas é a palavra. Como eu disse, Jesus era homem comum. Jesus era tão comum que para os soldados saberem quem era Jesus na hora da prisão, Judas disse, aquele a quem eu beijar. Jesus não se vestia diferente, Jesus não andava diferente, Jesus não falava diferente. É tão tal que quando Jesus dava o seu depoimento diante lá do Sinédrio, uma das criadas ouviu Jesus falando e depois foi lá fora e ouviu Pedro falando e disse, você é discípulo dele porque você fala igual ele também. É que, na verdade, os galileus, eles tinham uma linguagem mais, digamos assim, mais colonial, digamos, uma linguagem mais caipira. Então, quem vinha da Galileia, porque tinha muito contato com outras línguas, com outros idiomas, então era um modo caipira, não era o linguajar refinado da cidade de Jerusalém, não era uma linguagem refinada dos apóstolos, dos sacerdotes, não, era a linguagem do povo. Jesus falava igual a eles também. Então, o que deve chamar a atenção não são as aparências dos pregadores. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não tinha aparência, Jesus não tinha formosura. Mas quando ele abria a boca para ensinar, lembra de uma passagem de João, que os sacerdotes, os líderes religiosos, mandaram ali uma equipe de elite, de soldados de elite, para prenderem a Jesus. E eles foram e esperaram Jesus terminar o seu ensino. Ao final do ensino, eles regressaram para os seus líderes
De mãos vazias deixaram Jesus continuar a caminhada e os líderes religiosos olharam e perguntaram: onde está Jesus? E quem sabe, claro que estou conjecturando, quem sabe eles com os olhos cheios de lágrimas, com a alma lavada, a alma invadida pela glória dos céus, dizendo assim: homem nenhum falou como aquele homem falou. Jesus atraía as multidões não era pela aparência, era pelo ensino. Jesus não atraía as multidões pela sua forma de falar, sua fala, era o que saía da sua boca, a mensagem que ele pregava. E a gente vive hoje um evangelho que aí os pregadores internacionais, eles usam até palavras de efeitos. Nós aqui, tem muita gente que está me assistindo e vai concordar comigo, que lá atrás os pastores, os pregadores, eles ansiavam fazer um curso de teologia, eles queriam fazer uma teologia, queriam ser teólogos para poder ensinar a palavra. Mas hoje, infelizmente, tem uns que já não querem mais estudar a Bíblia. Eles querem estudar hoje algumas técnicas de psicologia. Eles querem justamente entrar na alma da pessoa, não pela palavra, mas pela psicologia. E deixa eu falar, não existe psicologia que consiga fazer o que essa palavra aqui consegue. Não existe psicologia que consiga fazer o que a Bíblia faz, porque a psicologia, ela consegue pode até tratar a alma, mas a psicologia não sabe distinguir o que é alma e o que é espírito. E a palavra não, ela vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Dando continuidade aqui, nós temos um texto que eu acho maravilhoso, que eu quero que você me acompanhe, que é um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada, que diz do versículo 24 em diante: quem ouve esses, eu vou ler aqui na Almeida Revista e Corrigida, que é da forma que eu aprendi quando criança. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre ou não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua ruína. Pessoal, olha que interessante. Jesus chama a atenção dos seus ouvintes dizendo: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Aquele que ouve a palavra e pratica, ele é inteligente. Ele é comparado a um homem inteligente que edifica sua casa em um lugar que ela não será atingida. Jesus poderia ter falado que o homem inteligente faz uma roça. Jesus poderia ter dito aqui que o homem inteligente constrói uma torre. Jesus poderia ter dito aqui que o homem inteligente constrói um muro. Jesus poderia então ter usado aqui que um homem inteligente lança a sua rede. Mas ele deixou bem claro que o homem inteligente, o homem que observa a palavra, o homem que pratica a palavra, ele é como um prudente que edificou a sua casa. Porque casa é lugar de morada. Casa é lugar de momentos de descanso. Casa é lugar aonde nós recarregamos as nossas energias. Casa é onde fala da minha vida privada. Quem pratica a palavra tem uma vida abençoada, tem uma família abençoada. Quem pratica a palavra, ele pode até sofrer as dificuldades da vida. Jesus não diz assim, se você pratica a palavra, você não vai sofrer. Também um evangelho furado que as pessoas pregam por aí, que crente não sofre, que crente não adoece, que crente não passa perrengue na vida. É um evangelho furado, porque Jesus diz em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele diz assim, olha, perceba que aqui para aquele que edificou a casa sobre a rocha, caiu chuva, correram os rios e sopraram os ventos. Para aquele que edificou a casa sobre a areia, o texto continua dizendo, caiu chuva, correram os rios e sopraram os ventos. As dificuldades da vida, elas se assolam sobre todas as pessoas. Mas na hora que essa dificuldade vem, é que se sabe quem é que está edificado sobre a rocha e quem está edificado sobre a areia. A dificuldade vai vir para todo mundo, a luta virá para todo mundo. As dificuldades da vida virão para todos,
mas nem todos estão edificados sobre a rocha. Aqueles que estão edificados sobre a rocha, pode ter certeza, esses são sensacionais e a bênção está sobre eles. Jesus finaliza então, e eu acho lindo, os versículos 28 e 29, que diz assim: e aconteceu o quê? Concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. O que Jesus ensina, ensina com qualidade. O ensino bíblico é um ensino eficaz. O ensino de Jesus é um ensino valioso. O ensino de Jesus é um ensino genuíno. O ensino de Jesus é um ensino que vivifica. O ensino de Jesus é um ensino que edifica. É um ensino que exorta. É um ensino que conduz. É um ensino que forma. E é um ensino que prepara para o céu. Por isso que nós não podemos de maneira nenhuma nos desviarmos dos ensinos de Cristo. Por isso que eu quero motivar você a todos os dias ler a sua Bíblia. Todos os dias você estudar a Bíblia. E claro, eu quero motivar você a permanecer com a gente sempre estudando conosco aqui, ouvindo a mensagem do Evangelho de Mateus. Entre os meses de janeiro, fevereiro e março, nós estaremos estudando Mateus. A partir de abril, maio e junho, estudaremos Marcos. Julho, agosto e setembro, estudaremos Lucas. E aí, outubro, novembro e dezembro, estudaremos João. Eu quero convidar você para fazer deste ano o ano bíblico da sua vida. E eu tenho certeza que a bênção de Deus alcançará você. Nós chegamos então ao final de mais um episódio do nosso podcast Rota Bíblica e eu quero convidar você a fazer uma missão, cumprir uma missão. O que é? Manda pelo menos para 10 pessoas este vídeo, o link, e compartilhe em todas as redes sociais que você tem, em todos os grupos de WhatsApp, porque quem sabe você vai ser um semeador sobre a vida de alguém de uma terra boa que vai aceitar a palavra, vai frutificar e vai dizer: eu agradeço porque o meu irmão, minha irmã, meu amigo ou minha amiga me mandou um link, eu aprendi a palavra e a palavra frutificou na minha vida. Que Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com você e toda a sua família, não só hoje, mas para todo sempre. Até a próxima, que Deus nos abençoe.